Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior, nós já começamos a definir o que é o momento de uma força. O momento de uma força é a tendência de rotação de um corpo. Essa tendência de rotação é gerada por uma força. E para que a tendência de rotação exista, nós precisamos de uma distância dessa força até o ponto ou eixo que nós estamos calculando o momento. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a análise vetorial. Como nós vimos, o momento, assim como a força, é um vetor. Porém, na aula anterior, a gente conseguiu utilizar uma simplificação para problemas mais simples, como problemas em duas dimensões, que era a formulação escalar. Hoje, nós vamos falar sobre a formulação, sobre a análise vetorial do momento de uma força. Roteiro de aula. Nós vamos falar sobre momento de uma força, análise vetorial, estudos de caso utilizando análise vetorial para momento, momento em relação a um eixo específico e momento de um binário. Vejam só, pessoal, como que vai ser a formulação de momento análise vetorial. Vai ser o vetor posição, ROA. Onde que está esse vetor posição? Vejam aqui, ele está no ponto que nós estamos calculando o momento até a força. Vejam que agora nós precisamos de uma posição definida do ponto onde nós vamos calcular o momento até a força, que é esse vetor posição ROA. Seria um ponto qualquer localizado na força. Produto vetorial, esse x aqui é o produto, significa produto vetorial, com a força vetor. Então essa é a formulação vetorial para o momento de uma força. Neste caso aqui, nós estaríamos calculando o momento em relação a um ponto. Continuando. O teorema de Varignon também se aplica para o momento. O que vai ser o momento em relação ao ponto O? Vai ser igual ao somatório das posições, produto vetorial com as respectivas forças. Vejam aqui, nós tínhamos uma força que foi dividida em dois componentes, ou pode ser o contrário também, poderíamos ter ali essas duas forças, calculamos a resultante, que é essa força F. Para calcular o momento em relação à origem, nós precisamos fazer o que? F1, produto vetorial com o vetor posição, mais F2, produto vetorial com o vetor posição. Lembrando um detalhe aqui do produto vetorial, é sempre este termo, o termo do vetor posição vem antes da força, pois o produto vetorial, ao contrário do produto normal, a ordem dos fatores altera o produto, portanto é sempre R produto vetorial F, sempre R produto vetorial F. Não pode ser F produto vetorial R, pois o resultado seria diferente. Seguindo, agora uma revisão aqui sobre o que é o produto vetorial. Ele é um produto entre dois vetores, e sempre, vejam aqui, se a gente tiver ali I vezes J, são dois vetores em direções diferentes, um na direção I, outro na direção J, nós temos o K, e o produto vetorial J é igual a K. Esta tabelinha aqui, nós podemos criar utilizando esta regrinha aqui, ó, vejam só. I vezes J, ó, vejam que está se deslocando no sentido positivo, I vezes J é igual a K. Se estivesse deslocando no sentido negativo, por exemplo, J vezes I vai ser igual a menos K, porque está se deslocando neste sentido negativo aqui. Vamos de novo. K vezes I é igual a J positivo. K vezes J é igual a menos I. Ok?
Para resolver o produto vetorial, também podemos utilizar o determinante. Colocamos I, J, K, aqui as coordenadas, nesse caso do vetor A. No caso lá do cálculo do momento, seriam as coordenadas do vetor posição. E por último, as coordenadas da força. Lembre que tem que ser sempre nesta ordem. Aqui embaixo tem essa formulação para o momento. Vejam, R, produto vetorial F. Aqui em cima a gente coloca I, J, K. As coordenadas do vetor posição e coordenadas da força. Certo? Seguindo. Agora um exemplo, um estudo de caso. Determinar a força F, que já está escrita ali como um vetor cartesiano, em relação ao ponto O. Como determinar? Momento em relação ao ponto O, momento vetor, é igual a R. Vetor posição, que nesse caso aqui seria o R, O, A. Produto vetorial com a força. Vejam aqui a resolução, podemos tanto colocar um determinante como podemos utilizar esta regra aqui, né? Neste caso aqui não foi colocado no determinante, mas a primeira coisa aqui, calcular o vetor posição ROA. Recapitulando, vamos relembrar como que calcula o vetor posição. Primeira coisa, deslocamento em x do vetor posição, sentido negativo, então vai ser menos 3i. Deslocamento em y, sentido negativo de y, então vai ser menos 7j. Deslocamento em k, sentido positivo de z, então vai ser mais 4k. Vetor posição ROA definido. Se quiséssemos colocar no determinante, bastaria a gente colocar as coordenadas do vetor posição aqui, x, y e z, coordenadas da força, que nós já temos aqui, em cima IJK. Como resolver o determinante? Regra de Sarros, vocês já conhecem, lá da matemática. Matemática, geometria, álgebra. Alguma dessas vocês viram lá a regra de Sarros. Basta repetir as duas últimas colunas e multiplicar cruzado, neste sentido positivo. Na volta vocês multiplicam negativo. Cruzado também sentido negativo. Ou podemos armar desta forma aqui, né? Aqui temos as coordenadas do vetor posição e aqui as coordenadas da força. Então vamos simular aqui, ó, I vezes I, utilizando esta regrinha aqui. I vezes I não desloca, então igual a zero. Vamos de novo, menos 3i vezes menos 30j. Vejo que é tudo negativo, então o sinal seria positivo, mas vamos lá. I vezes j, deslocou no sentido positivo, continua com o mesmo sinal. Então, positivo seria o quê? 3 vezes 30. Bom, terminando aqui esse produto vetorial, chegaríamos aqui no momento da força F em relação ao ponto O, que pode ser obtido também ali resolvendo o determinante. Eu acredito, pelas experiências dos semestres anteriores, que os alunos têm preferido, isso também tem gerado menos erros, calcular colocando as coordenadas no determinante. Ok, seguimos mais um estudo de caso. Vejam só, o poste mostrado está sujeito a uma força de 60 newtons na direção de C para B. Nós precisamos determinar a intensidade do momento criado por essa força em relação ao suporte do ponto A. Então, o momento desta força aqui em relação ao ponto A. Como resolver? Vetor posição RCB, produto vetorial com, aqui nós temos a força F, né? Para achar essa força, sim, nós vamos precisar, conforme a matéria anterior, como escrever essa força F como um vetor cartesiano. Vai ser F módulo multiplicada pelo vetor posição RCB dividido pelo módulo de RCB. Aí nós escreveríamos a força F como um vetor cartesiano. Matéria anterior.
Então, essa força F definida, nós calcularíamos o vetor posição, agora sim, para calcular o momento, que seria o RAB. Poderia também ser o RAC, sem problemas. Pode ser tanto uma posição quanto outra. Lembre-se que esse vetor posição precisa ser do ponto onde o momento está sendo aferido até qualquer ponto ali na força. Portanto, poderia ser tanto o RAB como o RAC. Então, vamos ver a resolução aqui. Primeira coisa, ali foi calculado o vetor RAB para calcular o momento. Vamos lá, RAB, deslocamento em x, vai ser 3, sentido positivo. Opa. RAB, vamos lá. De A até B, estava vendo ali de A até C. Vamos lá, de A até B vai ser deslocamento de, aqui tem a indicação, 1 no sentido positivo, 1i, 1 em x. Mais deslocamento em y, vamos lá, de A até B vai ser 2 positivo. Opa, errei de novo. Vamos lá, de A até B em y está aqui, né? Nosso sentido está o sistema de coordenadas está diferente do que eu estava pensando. Então vamos lá. De A até B em y vai ser o quê? 3j. Isso aí. Agora sim, no eixo z, deslocamento de A até B vai ser 2k. Ok? Aqui também, aqui na resolução nós temos as duas possibilidades. Nós vimos lá que o vetor posição para calcular o momento pode ser tanto o RAB quanto o RAC. Então vamos ver aqui como foi calculado o vetor posição RAC. Vamos lá. Deslocamento em x de A para C, 13i. 1 mais 2, 13i. Aqui. Deslocamento em y de A para C vai ser mais 4j. Deslocamento em z de A para C, 0. Não temos coordenadas em z. Então aqui está determinado o RAC. Aqui também foi determinado o vetor posição RCB, que foi utilizado posteriormente para escrever a força como um vetor cartesiano. Vamos lá, RCB vai ser o que é? Deslocamento em x, 2, menos 2, né, sentido negativo. Deslocamento em y, menos 1. Deslocamento em z, mais 2k. Agora, módulo do vetor posição RCB, calculado aqui, que vai ser utilizado para calcular o unitário e, na sequência, a força como um vetor cartesiano, né? Lembrando que o unitário é o que? É o vetor posição RCB dividido pelo módulo de RCB. Portanto, já temos aqui a força escrita como um vetor cartesiano. Agora, calculando o momento no ponto A, que poderia ser tanto com RAB como com RAC. RAB, produto vetorial com a força, certo? Calculando, resolvendo esse produto vetorial, que pode ser por determinante ou não. Determinante, utilizem a regra de Sarrus. Não lembro qual que é a regra de Sarrus para resolver o determinante? Coloque no YouTube, tem vários vídeos ensinando como resolver um determinante. Vamos só relembrar aqui como que vocês colocariam no determinante. Aqui vocês ficariam com as direções. IJK, escreve IJK. Aqui vocês colocariam as coordenadas do vetor posição em x, y e z. E por último vocês colocariam as coordenadas da força em x, y e z. Certo? Então chegamos aqui no momento em A, momento vetor. Para calcular o módulo do momento, raiz quadrada dos quadrados de cada uma das coordenadas, chegamos ao momento módulo 224